Olá, pessoal. Eu sou Alaíse Reis, engenheira Alaíse Reis, e é um prazer estar aqui com vocês no terceiro ENS de Matcom, que é o maior congresso online de engenharia de materiais do Brasil. Então, eu fico muito feliz de estar participando e dizendo para vocês que a Amanda e o Vitor têm realmente um grande mérito dentro dessa conexão maravilhosa que engloba todos os profissionais de todas as áreas de engenharia e materiais metálicos, cerâmicos, biomateriais, e enfim, processos. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês, vou trocar a minha tela aqui para entrar na minha palestra, onde eu vou falar com vocês da importância das carreiras STEM e a inclusão de gênero neste século XXI, a grande importância dele. Então, eu vou fazer um novo compartilhamento aqui, aí na minha página, onde eu vou estar conversando com vocês do Instituto Feminino de Engenharia, do qual sou CEO e fundadora. Vou falar para vocês sobre as carreiras STEM na era da inclusão de gênero. E isso que nós vamos conversar durante esse período aqui, alguns minutos, né, alguns 30 minutos aí, nós vamos estar falando dessa maravilha que é estar nas carreiras STEM. Ah, mas aí, Alaíse, poxa, mas as carreiras STEM, todo mundo falando disso, sempre foi necessário, por que a gente está fomentando isso agora? Gente, isso não é de agora, isso já tem praticamente 2 décadas que está sendo falado em vários países do mundo. Eu tenho 19 anos de formação, então quando eu me formei em 2002, já se falava nas carreiras da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática, falando-se principalmente, gente, sobre a importância dessas áreas no desenvolvimento de um país. Então, quando você fala sobre STEAM, que é uma sigla inglesa que eles colocaram, né, para poder criar aí ciência, tecnologia, engenharia e matemática, unir essas áreas. Por quê? Porque há uma necessidade cada vez maior de integrar essa abordagem, integrar essas matérias, integrar esse conhecimento, porque na era do século XXI, aonde nós estamos em crescimento e transformação na área da tecnologia, tudo gira em torno daquele crescimento, do crescimento tecnológico. Se você não for inserido no meio educacional, nos 3 pilares, nos três pilares importantes, que é o ensino fundamental, o ensino médio e assim a universidade, se não integrar este conhecimento dentro dessas 3 áreas, nós vamos ter os profissionais, os futuros profissionais deficitários. Por quê? Porque chegaram à universidade, escolheram um curso de engenharia, escolheram alguma área da tecnologia e se perderam no processo. Por quê? Olha, eu vou fazer matemática ou eu vou fazer engenharia porque o curso deu 2 por vaga e é fácil de passar. Pois passar na faculdade é um detalhe. Difícil é sair. Então, vamos partir do princípio que o Brasil ainda tem uma grande evasão de alunos na área de engenharia, gente. E são muitos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a educação STEAM, ela pode ser, sim, encarada como uma estratégia de desenvolvimento de um país, de um desenvolvimento de infraestrutura de um país. Então, quando um país precisa de infraestrutura, ele precisa de soluções. E se ele precisa de soluções, ele precisa de pesquisa, ele precisa de ciência, ele precisa investir em patentes, ele precisa investir em ciência e tecnologia, ele precisa investir em matemática, ele precisa investir em todo esse conjunto. Pois é, Laís, mas, poxa, mas e aí?
como que eu estou inserida ou inserido neste mercado, que eu olho para o país, eu vejo dificuldades para a inserção dos profissionais da engenharia. Por outro lado, eu vejo um grupo dizendo que a mão de obra da engenharia do nosso país é uma mão de obra ainda desqualificada, ou não existe mão de obra qualificada. Gente, olha, desde quando eu me formei, eu escuto que não há mão de obra qualificada. Tá, então são 2 décadas que eu estou escutando isso. Isso piorou ou isso melhorou estatisticamente? Porque aí a gente precisa de dados. Então, quando a gente fala que existe uma falta de interesse dos estudantes por diversos motivos, onde ele tem dificuldade com física, com química, com matemática, então, assim, já desde o ensino da base, desde o ensino fundamental, você acaba tendo um problema no futuro. Nós estamos na revolução tecnológica, nós estamos na era da informação, nós estamos vivendo atualmente em uma velocidade muito grande de transformação. Então, eu estava conversando com uma engenheira mecânica que a gente do Instituto Feminino de Engenharia, ela está em São Paulo, ela é da área tech, digital. Então, ela falou comigo, olha, nós temos muita preocupação aqui em São Paulo, porque não só em São Paulo, porque São Paulo acaba sendo um estado que movimenta muito. Então, nós estamos muito preocupados, porque até 2030, estatisticamente, estamos aqui avaliando que vai faltar profissionais no mercado para as áreas digital, para as áreas de tecnologia, para as áreas de inovação. Então, peraí, a conta está errada. Então, gente, vamos lá, vamos continuar nosso bate-papo aqui. Quais são os objetivos das carreiras da ciência, tecnologia, engenharia e matemática? De acordo com Rodney Baldwin, autor do livro The Case for STEM Education, Challenges and Opportunities, que é o caso da educação STEM. Temos desafios e oportunidades, temos objetivos fundamentais, temos o desenvolvimento de uma sociedade, o desenvolvimento de um país inteiro que passa pela transformação e o investimento em infraestrutura. Todo engenheiro, toda engenheira precisa conhecer de economia. Porque se você não estuda a economia, se você não sabe como anda a economia do seu país, você não sabe se o país está desenvolvendo, está crescendo ou não. Eu vou deixar de lado a questão do Covid, porque o Covid é uma tempestade, uma pandemia mundial, onde o país está passando, sim, por muitas dificuldades, mas eu vejo que a maior dificuldade que o país está passando é uma dificuldade política. Mais política do que, de fato, para resolver os problemas da Covid-19. Até mesmo porque saúde pública em nosso país, desde que eu me entendo por engenheira, a saúde pública é precária no nosso país. A pandemia só veio reforçar isto. O desenvolvimento de uma sociedade com conhecimento atualizado, com capacitação nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, forma alunos e professores que conseguem desenvolver suas competências para o século XXI. Então, esse modelo de STEAM é um modelo integrado. O que percebo nessa década é que os alunos, cresceu muito o número de universidades, cresceu muito o número de instituições de ensino, tanto privada, que quando eu me formei, por exemplo, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, só existiam 4 faculdades de engenharia. Hoje existem inúmeras. Não estou dizendo que a universidade privada não é uma boa universidade, não é isso. O que eu estou dizendo é que cresceu as universidades, cresceu o número de profissionais sendo jogados no mercado,
sem estar sendo fomentado a pesquisa, sem estar sendo fomentado o desenvolvimento, sem estar sendo fomentado um profissional diferenciado para as necessidades do mercado. Então, o que eu percebo é que as universidades ainda têm uma dificuldade para conversar com o mercado. E o mercado, vice-versa. Então, o mercado está aqui, as instituições de ensino ainda estão aqui. Então, a pessoa se forma, mas ela não consegue alcançar esse patamar que a gente diz que é o mercado está me absorvendo. Quando você tem um grupo de alunos formados de 30, uma sala de 30 alunos, onde nenhum deles conseguem um posicionamento profissional ou se integrar no mercado, gente, nós temos um problema muito grave mesmo. Então, vamos lá, vamos saber se é verdade ou não as falas. Vamos entender. Há uns anos atrás, você tinha a frase que dizia o seguinte: olha, o Brasil vai faltar engenheiro. O Brasil vai faltar engenheiro. Porque o Brasil não tem a quantidade de profissionais para o mercado de trabalho. Veio a Copa de 2014, veio as Olimpíadas, houve um investimento pesado em infraestrutura que ficou parado no meio do caminho, houve uma aceleração, porém, algo, no meu ponto de vista, tá, ao meu ver, desenfreado. Acontece que o Brasil, na média mundial, para cada 100 mil habitantes, existem aproximadamente 6 profissionais de engenharia. Isso, se nós formos olhar para Estados Unidos, China, Índia, Alemanha, nós estamos falando que lá tem pelo menos 25. Pois bem, mas Alaíse, por que o Brasil tem menos, lá tem mais, mas aqui mesmo sendo menos profissionais, tem tantos profissionais de engenharia desempregados? Gente, economia. Economia. O cenário do país, ele é totalmente ligado às engenharias, à ciência, à tecnologia, à inovação. Gente, se não tiver investimento no país, então, na última década, nós tínhamos um gráfico onde dizia que o nosso país, dentro ali do BRICS, formado pelos 4 países emergentes que estão em desenvolvimento, entre eles a China, a Índia, a Rússia. Então, quando nós passamos a entender que o Brasil está numa linha de crescimento, neste gráfico, ele está investindo em quê? Em infraestrutura, ele está investindo em grandes obras, ele está investindo em indústria. Então, o ideal, de acordo com o FINEP, é que seriam realmente 25 profissionais. Aí, quando eu falo profissionais, gente, eu estou falando de todas as áreas, tá? Materiais, civil, mecânica, elétrica, software, computação, todos. Por quê? Porque todas as áreas da engenharia têm um grande potencial de pesquisa, de desenvolvimento, de soluções. Pois bem, gente, a fala não é errada, não é errada a fala, mas existe o lado do Brasil aonde a economia não está, vamos dizer, avançada ao ponto disso. Aí eu poderia colocar aqui algumas conclusões que eu tenho, mas isso fica um pouco mais para frente aí para a gente poder fechar nas considerações finais. Nós temos os países mais inovadores do mundo. E quem são eles? É Finlândia, é a Coreia do Sul, é a França, é Estados Unidos, é Israel, é Suíça, é Suécia, é Japão, é Singapura. Então, assim, nesse ranking, os países que mais são inovadores, os países que mais investem. Gente, esses países, eles investem pesado. O PIB desses países
tem um investimento significativo na área de ciência e tecnologia. E isso ainda não acontece no nosso país. Eu acredito que nós temos dificuldades ainda de entendimento do que é um governante. Um governante que investe em economia é um governante que tem visão, é um governante que está olhando para o mundo. Um governante que não olha para o investimento econômico do país, para o crescimento econômico do país, para reformas tributárias, para reformas de Estado, esse não é a visão do mundo. A visão do mundo é que a economia cresce quando você desenvolve o país, quando você investe em educação, quando você investe em ciência, quando você investe em pesquisa, quando você investe em laboratórios. Então, assim, eu acredito que o Brasil, eu escutei isso numa palestra que eu participei com o ex-ministro da Economia, e onde ele dizia o seguinte: o Brasil está na antessala do sucesso. Só que já tem muito tempo que ele está na antessala, porque essa palestra, eu devo ter ouvido essa palestra há mais ou menos uns 6 anos atrás, quando nós estávamos entrando no início de uma crise. Ele dizia que nós estávamos na antessala. Então, a gente está lá batendo na porta, mas a gente não consegue ultrapassar essa porta, porque o que divide o Brasil dessa porta são os gargalos internos dele. Então, as carreiras STEM, que é a mudança de mentalidade para o século XXI, é o presente do futuro, nós já estamos nele. Gente, a área da engenharia é a área que mais tem demanda de trabalho no mundo. No mundo. E eu pergunto a vocês, como está a sua língua inglesa? Como está o seu interesse em fazer mandarim? Então, hoje, o mundo globalizado, não existe mais você não saber a segunda língua, uma terceira língua. O movimento dos tão jovens estão indo para o mercado de trabalho e eles estão sendo lançados no mercado de trabalho como técnicos melhorados, não como engenheiros que de fato vieram para poder transformar com soluções significativas, tanto no setor acadêmico, tanto no setor da indústria, tanto no setor da mineração, tanto no setor da siderurgia, petróleo, gás, aeroportos, portos, construção civil, indústria da construção civil, subestação. Vocês sabiam que os países são medidos pela quantidade de energia que ele pode distribuir para as suas indústrias? Então, se um país ele não tem energia o suficiente, se ele não tem investimentos em energia renováveis, em energia barata para oferecer às indústrias, para o mercado, ele perde competitividade. Um país competitivo é um país que investe em educação e investe em infraestrutura, investe em engenharia, investe em pesquisa. Gente, vamos dar prosseguimento. No ranking, né, elaborado, eu falei com você quais serão os 10 países mais inovadores do mundo hoje. Então, em 2020, o Brasil ele ocupava a 34ª posição entre os 53 países avaliados. E o Brasil ocupa a 60 e lá vai pedrinha posição quando nós estamos falando dos 220 países. Temos uma notícia boa? Temos. O Brasil, apesar das dificuldades que ele enfrenta na economia, que ele enfrenta no judiciário, tem uma frase de um ex-ministro da Fazenda, onde ele diz o seguinte: o país precisa de mais engenheiros do que juristas, mais engenheiros do que advogados. O dia que o país for tocado, aliás, for gerido
por profissionais da área da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática e da estatística, o dia que esse país for realmente colocado em primeiro lugar o crescimento econômico e o investimento do PIB na educação e na economia, o país vai deslanchar. E eu acredito piamente na palavra deste ex-ministro da Fazenda. Por quê? Porque se você tem um PIB hoje do país, onde 1,2% você investe no judiciário e aonde um juiz ele pode simplesmente, numa decisão, fechar uma empresa, fechar uma indústria, fechar sem avaliar o impacto econômico do país, existe uma dificuldade dentro dessas áreas. Então, assim, nós como profissionais da engenharia, que trazemos a solução, que queremos trazer desenvolvimento, temos agora, né, o estímulo da inovação com o combate da pandemia, o setor farmacêutico, a área pública. Então, assim, nós temos a necessidade de saneamento básico. Mais de 100 milhões de brasileiros vivem ainda sem saneamento básico. Gente, isso são todas as engenharias envolvidas. Praticamente todas as engenharias envolvidas. Nós estamos falando do marco do saneamento básico, nós estamos falando de saúde pública, de eficiência energética. Então, assim, temos um país para construir. Então, não podemos deixar o pessimismo tocar a nossa alma, o pessimismo tocar o nosso desejo de transformação através da engenharia. Então, eu quero deixar aqui para vocês um otimismo. Você escolheu a profissão certa, sim. Agora, cabe a você entender a necessidade do mercado. Não é só o setor público, mas também o setor privado. Não é só a questão de abrir ou não emprego, é a questão do crescimento do país. Se o país não investe em economia, nas bases, na baixa de juros e etc., a engenharia não cresce, gente. Ciência e tecnologia não cresce. Não adianta. Eu já tentei mudar esse discurso, mas não adianta. Quando você pega a China, que investe pesado, quando você pega a Alemanha, que investe pesado, você encontra aí realmente números significativos que buscam mão de obra. Então, a mão de obra qualificada, ela vai ter trabalho, seja aqui, seja na Alemanha, seja na Irlanda, seja na Finlândia, seja na França, onde for, seja no Japão. O profissional da área tecnológica e de inovação é o profissional do presente e do futuro. Olha só uma fala aqui, publicada em 2019 pela Politécnica, a Universidade de São Paulo. O número de profissionais engenheiros formados em 2019, hein, gente? Então, muito próximo. Já superava 2,5 da demanda prevista para 2020, que foi ano passado. Então, o que o professor está querendo dizer falando sobre os engenheiros formados que já estão no mercado? Nós temos, estatisticamente e comprovadamente, 40% dos profissionais que se formam da área da engenharia civil. O maior número de profissionais que se formam no Brasil são da área da engenharia civil, da construção civil. Gente, e as outras áreas? Quantos engenheiros se formam em mecânica, em eletromecânica, em engenharia automobilística, em petróleo, em gás, enfim. O segundo curso que mais tem colocado engenheiros no mercado é o de produção. O que se percebe é que estão colocando no mercado técnicos de nível superior.
como que o mercado absorve isso? Olha o que ele fala. Existe um apagão de mão de obra na engenharia em relação à demanda. Existe uma demanda, até então, supostamente crescente. Até porque, gente, vamos avaliar aqui comigo, que 2020 começou a pandemia. Mas, novamente eu falo, deixando a pandemia de lado e falando sobre as carreiras profissionais, nós temos um mercado crescente. A pandemia mostrou que o nosso país precisa de tudo. Precisa de infraestrutura de mobilidade urbana, precisa de infraestrutura de saúde pública, precisa de infraestrutura de eficiência energética, precisa de infraestrutura em indústrias farmacêuticas, e existe, enfim, laboratórios e etc. Então, as pessoas passaram a ficar em suas casas, passaram a ter necessidade de internet, passaram a ter necessidade de trabalhar home office. Então, enfim, isso apareceu as demandas? Não, isso fortaleceu as demandas que já eram necessárias. Nessa formação e emprego de engenheiros, no Brasil, as tendências atuais, como diz o professor Sérgio Queiroz, ele é doutor em economia. Olha o que eu falei para trás. Um país, ele cresce envolvendo economia e engenharia. A economia já apontava para o Brasil que ele ia formar em torno de 80 mil a 107 mil engenheiros. Só que nessa época, quando eles apontaram para isso, o PIB do país estava previsto para crescer em média de 3, pessimismo, a 6, otimista. Gente, o nosso país não está crescendo 2. Então, nós estamos com uma demanda de profissionais de engenharia, e eles estão falando lá atrás que era escassez. A gente está com esses profissionais no mercado. Tanto estamos com esses profissionais que agora temos que entender o seguinte: como adequar estes profissionais para terem uma qualidade significativa para que o mercado absorva. Porque a universidade colocou ele na rua e deixou ele numa situação que ele está percebendo que ele não conhece o mercado. Acredito que muitas universidades públicas e privadas já sacaram que precisam trazer para o conhecimento desses profissionais das carreiras mais importantes que nós temos para o crescimento e desenvolvimento de nosso país. Nós precisamos integrar, nós precisamos trazer a necessidade da indústria, a necessidade da população para perto e precisamos entender da economia do país. Então, a atualização quanto ao número de formados, hoje, indica uma discrepância. Por quê? Por isso que a gente vê tanto profissional desempregado. E às vezes não, muitas das vezes, a indústria procurando aquele tipo de profissional específico e ela não encontra. Eu vou dar um exemplo da Vale. A Vale, há mais ou menos uns 6 anos, ela começou a investir em treinamento de estudantes, a partir do 8º período, e programas de trainee para capacitar a mão de obra que ela iria contratar. Então, se a Vale, que é uma mineradora multinacional, estou falando de uma, nós temos várias, ela tem a necessidade de estar treinando estes profissionais para a sua demanda interna, isso traz uma reflexão de que será que as universidades estão preparando de fato e de verdade os profissionais para estarem no mercado de trabalho? Será que estão acompanhando isso? Será que a engenharia é um curso que pode sim fazer à distância? Será que a gente pode fazer cálculo à distância, laboratório à distância? Será que esse método é o melhor? Apesar de que nós entendemos que o digital ele está aí e ele não vai sair mais, ele não vai mudar mais. Mas nós precisamos resgatar como que esse profissional pode ser absorvido para o mercado. Então, nós temos aí a revista, né, Brasil Engenharia, onde ela fala sobre as décadas que precisamos recuperar, e a gente fala
Aqui ele está falando sobre o saneamento básico, mas aqui tem uma entrevista interessante, porque existem, né, aqui o ex-ministro Delfim Neto, e outros, né, aqui está citando o nome dele, mas tem outros também, que 36%, né, tem apenas 36% desse estoque em relação ao PIB, né, o Brasil ainda tem um déficit. Então, assim, ele precisa melhorar o redirecionamento dos recursos do país. Então, assim, para melhorar, né, a infraestrutura, então precisa de ter um investimento pesado. Então, assim, ele está falando, né, aqui que se o Brasil aplicasse entre 5% a 6% do PIB dele em infraestrutura, gente, o país estava avançando. Então, assim, nós temos que entender que quando a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, ela coloca que o investimento deveria ser no mínimo 4,3% do PIB durante 3 décadas. Vocês estão entendendo? O investimento não pode ser um investimento de 4 anos, 4 anos não faz, 8 anos faz, 10 anos não faz. Não. Se nós pegarmos exemplos de outros países que investiram em carreiras STEM, que investiram em ciência e tecnologia, Estados Unidos, Coreia do Sul, gente, eram países que estavam arrasados, eram países que foram destruídos, alguns países, né, como a Coreia do Sul, destruído pela guerra. E mesmo assim, quer dizer, em 4 décadas, o que eles investiram em educação? Eles investiram em ciência, em tecnologia, em pesquisa, em patente. Isso que eles investiram, em mestres, doutores, profissionais altamente qualificados, altamente competitivos, porque isso leva uma competitividade para o país. É isso que nós precisamos. Então, quando é preciso investir acima da depreciação, ou não há crescimento. E o entendimento que nós temos é que isso não é uma prioridade já há 3 décadas. Gente, eu estou falando, eu tenho 20 anos de formação. Tem quase 8 anos que nós estamos patinando. Nós tivemos a gente teve um falso crescimento instantâneo que não conseguiu se manter. Então, não houve um planejamento para que esse crescimento, que fosse menor, mas que ele fosse contínuo e ininterrupto. Um país onde, no ano de 2021, nós temos mais de 19 mil obras paradas. Dinheiro público indo para o ralo. Cadê os profissionais da engenharia gerindo este gargalo? Onde estão os gestores técnicos? Aonde eles vão investir tempo e soluções na área de portos, aeroportos, ferrovias, estradas, saneamento básico, agricultura, enfim. Gente, é muito dinheiro que o país tem que aplicar e nós temos aí para em 2020 houve um planejamento para aplicar 143 bilhões no setor. Olha, 143,5 bilhões de reais de investimento em infraestrutura. Você acha isso muito? Pois pasme, isso só é 1,87% do PIB do país. No mínimo, este investimento tinha que ser 3 vezes mais. E aonde estão essas informações? Essas informações não estão nos jornais não, viu, gente? Se vocês não pesquisarem, se vocês não procurarem saber o que está acontecendo, principalmente relacionado à nossa área profissional, nós vamos ficar perdidos no mercado. Então, passando aqui, para a gente poder dar continuidade, falei sobre as carreiras STEM,
Falei sobre a prioridade que nós temos aí de enfrentamento em trazer a infraestrutura para o nosso país. Temos profissionais de engenharia, sim, no mercado. Profissionais que consideram que não estão qualificados à altura, se qualifiquem, busquem pós-graduação, busquem cursos, busquem pesquisa, busquem desenvolvimento, busquem conhecer sobre o digital, inteligência artificial, indústria da construção civil, quais são as novas tecnologias no mercado, aonde são os gargalos do mercado da indústria, aonde, porque é aí que vem a criatividade, aí é que vem a inovação, aí é que vem a reputação de toda uma estrutura do qual nós precisamos desenvolver. E nesse viés consciente de que infraestrutura e economia caminham junto, e que a importância das carreiras voltadas para os 4 pilares precisam caminhar de forma integrada desde a base, nós temos a explosão da necessidade da inclusão de gênero. Amadas, colegas engenheiras, as empresas estão buscando mais mulheres dentro das áreas majoritariamente masculinas. Muito mais do que há 20 anos atrás, quando eu me formei. E essa onda começou de alguns anos para cá, depois que houve a carta de intenções da ONU Mulher, onde tem ali os 17 ODS, onde fala de vários pontos de infraestrutura, de sustentabilidade, de meio ambiente, aonde nós temos a questão da equidade de gêneros. Empresas diversas são empresas mais lucrativas. E será que essas mulheres estão preparadas para isso? Será que essas engenheiras, as cientistas, as técnicas, será que elas estão preparadas para este mercado que está querendo absorver a sua mão de obra? Será que você tem consciência do que o mercado está procurando? Gente, eu percebo, como presidente do Instituto Feminino de Engenharia, que muitas das engenheiras que hoje estão desempregadas perderam a noção do que o mercado está precisando. Falta ambição, falta o desejo de avançar, de conhecer. Quando você vai conversar, quando você vai ver o currículo, não sabe falar inglês, não sabe se comunicar, tem dificuldade de competências comportamentais, tem dificuldades de trabalho em equipe. Hoje, as hard skills são importantes, eu estou falando isso desde o início, mas as soft skills, a competência, a empatia, a liderança de pessoas, a facilidade de resolver problemas são prioridades dentro de uma carreira. Seja ela de empreendedorismo, seja ela de intraempreendedorismo, dentro das empresas, dentro das indústrias. Como você deseja ir para o mercado de trabalho se você tem dificuldade de relacionamento? Gente, o mercado está contratando mulheres. O Instituto Feminino de Engenharia, junto com o Sebrae, criou o primeiro programa com o objetivo de investir nas mulheres. Deixa eu abaixar aqui para vocês poderem ver. É o primeiro programa com o objetivo de implantar uma agenda 21 e 22, aonde a meta são cursos, consultorias empresariais, network com empresas no mercado, network com as prestadoras de serviços, palestras, pesquisa de mercado, análise contábil, tributária, vendas, marketing e outros. Por quê? Porque essa área das carreiras STEAM é um avanço empresarial sem precedentes. Então, nós precisamos estar entendendo como o mercado funciona. Então, se você tem interesse de estar junto com esse grupo de mulheres, com esse movimento, venha, participe, vá lá, se associe no if.eng.br, www.if.eng.br, e saiba que até 2030
as metas das empresas, que já começou, principalmente as multinacionais, gente, principalmente as multinacionais, elas querem aumentar em 30% o número de mulheres trabalhando em sua organização. O nosso objetivo do Instituto Feminino de Engenharia é ser a ponte aonde leva você de forma qualificada para dentro das organizações. Por quê? Porque as organizações, eles estão entendendo que eles precisam ter um número maior de mulheres. E não é só ter um número maior de mulheres, são reter essas mulheres para que elas cheguem em posições de chefia, liderança. Não é só colocar a engenheira lá dentro e dizer o seguinte, olha, a empresa X tem 10% de engenheiras trabalhando aqui e as engenheiras não ficam nem um ano. Por quê? Porque não aguentam a empresa, porque a cultura da empresa não consegue segurar essas profissionais. Então, vamos juntas, porque juntas somos mais fortes. E o que fica disso tudo nessas considerações finais? Existe um mercado de trabalho. Existem talentos maravilhosos dentro das carreiras STEAM. Existem talentos escondidos. Existem talentos que necessitam entender qual é a necessidade do mercado. E existem profissionais que estão desqualificados para atuarem tanto no setor empresarial, quanto no setor industrial, quanto no setor público, quanto no setor privado. A formação de qualidade integrada é a formação onde trabalha os seus conhecimentos dentro das suas hard skills e trabalha as suas soft skills, trabalha as suas competências, trabalha pesquisa, trabalha desenvolvimento, trabalha inovação. Por quê? Porque a ODS 5 quer a inclusão de mulheres nas organizações. Como eu falei lá atrás, o aumento até 2030 ele é significativo. Então, se você tem interesse de viajar pelo mundo, se você tem interesse de fazer a diferença, se você tem interesse de ir para o setor privado ou para o setor público, seja você parte da mudança. Faça a diferença na sua profissão. O Instituto Feminino de Engenharia está com as portas abertas para vocês. Entre, porque unidas somos mais fortes e unidas com ambição e com disciplina para chegar à carreira que vocês desejam. Associe-se. Muito obrigado. Amanda, muito obrigada pelo convite. Espero em breve que você esteja no Instituto Feminino de Engenharia fazendo a sua palestra e, mais do que isso, te convido a estar conosco nessa construção de uma engenharia cada vez mais inclusiva e qualificada para este momento que é o século XXI. Muito obrigada, um abraço, fiquem com Deus, tchau.